Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor bendito, como é precioso este tesouro que temos em mãos, a tua santa palavra. Ó Senhor, ajude-nos a guardarmos bem este tesouro por este novo ano, que possamos guardar a tua palavra bem próxima da nossa mente e do nosso coração, que a tua palavra seja esta lâmpada para os nossos pés, esta luz para o nosso caminho por mais um ano de vida, que por ela possamos enxergar melhor o teu santo propósito para as nossas vidas, que por ela possamos vigiar melhor os nossos passos neste mundo, que por ela, Senhor, sejamos advertidos quanto aos perigos que nos rondam neste mundo, mas que a tua palavra também nos console, nos fortaleça, nos encoraje, Senhor, para não temermos coisa alguma, a não ser a Ti em primeiro lugar. Acima de tudo, Senhor, faz com que a Tua palavra gere vida nova em nossos corações, que por ela possamos viver este ano para o louvor da Tua glória, como servos e servas do Senhor. Nós assim te suplicamos, já te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Que a igreja diga amém. Amém. Podemos nos assentar. Eu não sei quantos aqui estão familiarizados com o nome Agostinho de Hipona, ou mais conhecido na história da igreja como Santo Agostinho. Ele foi um dos principais pastores, pregadores e mestres da palavra de toda a história da igreja. Ele que viveu aí no final, na segunda metade do século IV e no início do século V, um dos maiores defensores do cristianismo na sua época. Mas Agostinho não nasceu assim, e por boa parte da sua vida ele não queria nem saber da igreja, nem tampouco do evangelho. Ele foi filho de um pai descrente e de uma mãe muito crente, muito devota e piedosa. Mônica era o nome dela. Agostinho, enquanto jovem, dedicou-se cedo a uma carreira na oratória. Era uma das carreiras mais cobiçadas e de maior prestígio na sociedade da sua época. Ele também lançou-se na sua juventude numa jornada em busca do conhecimento. Ele que vasculhou todas as filosofias e as correntes de pensamento da sua época à procura da verdade que o convencesse, que cativasse o seu coração. Mas ainda mais forte do que o amor de Agostinho pela sua carreira, pelos seus estudos, foi a sua paixão pelo sexo oposto. Ele que na juventude viveu de maneira promíscua, de maneira liberal, fazendo tudo o que o seu coração desejasse. E apesar das incessantes orações da sua mãe, Mônica, pela sua conversão, ela orou décadas pela conversão do seu filho. Como dissemos, Agostinho foi converter-se muito tarde na vida ao cristianismo. Mas ao refletir sobre a sua conversão, na sua famosa obra, As Confissões, não sei quantos já leram, já folhearam. Alguém aqui As Confissões de Agostinho? Vai mais um desafio para 2017. Além de ler a Bíblia toda, e se você não puder ler nenhum outro livro de capa a capa, leia a Bíblia este ano. Mas podendo ler outros livros, leia este livro maravilhoso, As Confissões de Agostinho. Ele, na sua autobiografia espiritual, fala sobre a sua conversão.
e como Deus conquistou o coração dele, com um amor arrebatador. Melhor do que descrever isso é ler as próprias palavras de Agostinho. Ouça com cuidado o que Agostinho disse sobre a sua conversão a Cristo, pelo amor que ele experimentou de Deus por ele. Ele disse: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que estavas dentro e eu fora. E fora te buscava e lançava-me, disforme e nada belo, ante a beleza de tudo e todos que criaste. Estavas comigo e eu não contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Chamaste, clamaste por mim e rompeste minha surdez. Brilhaste, resplandeceste e tua luz afugentou minha cegueira. Exalaste teu perfume e respirando-me suspirei por ti. Te desejei, eu te provei, te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora estou ardendo em desejos por tua paz. Não sei quantos aqui descreveriam a sua conversão desta forma. Eu nunca teria o talento de Agostinho para a poesia, né? Ao descrever tão belamente a sua conversão. Mas o que eu quero destacar aqui para a nossa consideração nesta noite, algumas lições importantes sobre o testemunho de conversão de Agostinho, e é algo que ele destaca em todas as suas obras. O que define o ser humano, o que nos define como gente, não é em primeiro lugar o que nós sabemos, mas aquilo que nós desejamos e amamos. São as nossas paixões, são os nossos desejos que definem não só o que fazemos, mas quem nós somos. Todos aqui foram criados com paixões, com desejos. Ninguém consegue viver sem ter uma paixão por alguma coisa ou por alguém, não importa o que seja. Mas qual é o nosso problema? Enquanto seres humanos caídos, enquanto seres humanos rebeldes contra o nosso Criador, o nosso problema não são as nossas paixões e os nossos desejos em si, mas o alvo dessas paixões. O que nós amamos, ou quem nós amamos, à frente até mesmo de Deus, que nos criou para si. Eu não estou dizendo aqui que há problema em amar as pessoas que são queridas suas. Não há problema algum em gostar de viver, em gostar de comer, viajar, passear, trabalhar, descansar, nada disso. O nosso problema é gostar dessas coisas ou amar essas pessoas mais até do que o nosso Deus. Ou como disse um autor norte-americano, David Powlison, o mal nos nossos desejos muitas vezes não consiste naquilo que queremos, mas no fato de querermos demais. Você sabe fazer essa distinção entre querer algo e querer algo demais? Uma coisa é querer fazer uma boa refeição, querer fazer um bom passeio, querer ter um bom emprego, passar por uma boa faculdade, querer uma promoção, querer ver um bom filme, comprar o lançamento da coleção, ou o novo iPhone, smartphone. Uma coisa é querer essas coisas, outra coisa é querer demais. É dizer e pensar: eu preciso disso, eu não sei o que vão ser, o que acontecerá se eu não estiver lá na fila para a estreia daquele filme, se eu não for promovido primeiro, se eu conseguir aquela colocação. Quantos sabem do que estou falando? Há uma grande diferença entre querer e querer demais. No caso de Agostinho, o que ele queria demais? O conhecimento, a reputação como um grande orador, também o prazer sexual. Em nosso caso, o que podemos querer demais, além da conta? Bem, pode ser sucesso, pode ser bem-estar, pode ser um padrão de vida melhor, uma melhor qualidade de vida, pode ser o objeto de consumo da hora,
do momento. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins em si. Não há nada de ruim em querer um bom trabalho, saúde, conhecimento. O problema é quando essas coisas tomam lugar daquele que deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. O verdadeiro cristianismo, portanto, ele não exclui as nossas paixões, não exclui os nossos desejos, mas redireciona as nossas paixões para o único que é digno de todo o nosso amor, de todo o nosso desejo, do único por quem você nunca pode desejar demais, que é o nosso Senhor, o nosso Criador. E é este amor que define um crente. É o amor por Deus, é o amor por Cristo Jesus, é o amor pela palavra de Deus, pela presença de Deus, mais até do que você sabe e pensa sobre este Deus. É quanto você ama a Deus que faz de você um cristão ou não. Creio que esta foi uma das grandes lições da vida de Agostinho, a começar pela sua conversão, mas também uma das grandes lições do apóstolo João, que escreveu esta carta que abrimos nesta noite. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Se você fechou a sua Bíblia, abra novamente neste texto, porque ele servirá de base para entendermos melhor esta lição. João, que escreveu sobre o que significa ser um verdadeiro cristão, o que é o verdadeiro cristianismo, sua primeira carta traz para nós diversos testes da verdadeira vida cristã. Um teste sobre a nossa fé, um teste sobre a nossa conduta, mas aqui ele nos fala sobre um teste indispensável para saber se você é um verdadeiro crente ou não, que é o teste do coração. O que você mais ama nesta vida? E aqui nesses 3 versículos, versículos 15, 16 e 17, ele nos dá 3 coisas importantíssimas. Primeiro, uma ordem, no versículo 15. Depois, um fundamento para esta ordem, versículo 16. Em terceiro lugar, uma promessa, versículo 17. Uma ordem, um fundamento e uma promessa. Vamos estudar cada uma dessas coisas na ordem que elas aparecem no texto. Estou começando por 1 João capítulo 2, versículo 15. Ele dá uma ordem, e uma ordem em forma de alerta. Você percebeu o tom aqui dessas palavras de João? Quando você ouve um alerta meteorológico, um alerta de chuvas fortes e torrenciais, bem, você toma certas precauções, sim, quanto a fechar as janelas de casa, levar um guarda-chuva, talvez evitar certos lugares dos trajetos que são alagadiços. Ou quando você ouve falar de um alerta de segurança na cidade, bem, você já procura evitar certos lugares, certos caminhos indo e vindo do trabalho. Ou quando você ouve falar de um alerta de saúde para o verão, né? Raios UV em alta incidência, compre o seu protetor solar. Ou proliferação de mosquitos, não saia de casa sem um repelente. Quando você ouve um alerta, você toma as devidas precauções. Pois bem, João nos traz uma ordem em forma de um alerta. Então ouça o alerta: não amem o mundo, nem o que nele há. Que alerta é esse? Que tipo de alerta é esse que João nos traz aqui? Não amem o mundo, nem o que nele há. Pastor, o que é mundo? O que João entende por mundo? Bem, precisamos definir bem os termos aqui, porque mundo, no vocabulário do apóstolo João, não significa, em primeiro lugar, o universo criado. Quando nós usamos o termo mundo, o mundo físico, o mundo material, nem tampouco é a ordem familiar e social, as coisas do nosso mundo, do nosso dia a dia, família, trabalho. Não é isso que João tem em mente quando ele fala sobre o mundo. Mundo, no vocabulário de João, fala do quê? De uma criação em rebeldia contra o seu Criador. Uma sociedade, um sistema de valores, de princípios e de prioridades que não leva em consideração Deus em primeiro lugar.
É isso para o qual João nos alerta. Não amem o mundo, ou seja, este mundo em rebeldia contra Deus. Mundo e mundanismo são sinônimos no vocabulário de um crente. Mundanismo é o quê? É o viver conforme o sistema rebelde deste mundo. É viver sem levar Deus em consideração, sem considerar os propósitos e os princípios de Deus para a nossa vida, seja para o trabalho, seja para o descanso, para o lazer, para o nosso dinheiro, para a nossa saúde, para a criação dos nossos filhos, a maneira como cultuamos a Deus. Mas há uma definição que me chamou muita atenção sobre o que é o mundo, ou mundanismo. Uma definição que chegou à minha atenção recentemente. Um outro teólogo norte-americano, David Wells, descreveu o mundo ou mundanismo assim, ouça atentamente: mundanismo é tudo aquilo que faz o pecado parecer normal e a santidade parecer estranha. De novo, mundanismo é tudo aquilo que faz o pecado parecer normal, ou a vida sem Deus parecer normal, e a santidade, ou seja, a vida com Deus, parecer estranha. Isso é mundo ou mundanismo. É viver sem Deus como se isso fosse a coisa mais normal do mundo, e como se viver com Deus e para Deus fosse uma coisa estranha. Mundo ou mundanismo, portanto, não se restringe apenas a uma série de elementos externos. E aqui os que são crentes, cristãos, já tem um pouquinho de bagagem, de tempo de casa, tempo de igreja evangélica, talvez já tenham ouvido esses termos: mundo, mundanismo. Isso é uma coisa mundana, usada de uma maneira meio superficial para descrever o quê? Certos tipos de música, certos filmes, certas atividades, certos lugares, certas companhias como sendo mundanas ou pertencentes ao mundo. Bem, essas coisas podem ser instrumentos do mundo. Filmes, certas roupas, certas atividades, certas ocupações, certos prazeres e entretenimentos podem ser mundanos, no sentido de serem canais ou instrumentos do mundo. Mas mundo e mundanismo não é só isso. Não é só uma questão externa, mas é uma questão interna. É qualquer pensamento, é qualquer inclinação, é qualquer prioridade que não leve em consideração Deus em primeiro lugar. O que João nos disse sobre o mundo? Versículo 15: não amem o mundo. O que João não disse? João não disse: abandone o mundo, fuja do mundo, vá morar numa caverna, vá morar numa montanha, vá se esconder do mundo. Não, a Bíblia não diz isso. Nós devemos tentar fugir da vida neste mundo. Tampouco João está dizendo que não devemos ter compaixão e preocupação com aqueles que estão no mundo, que vivem nesse sistema mundano. Não, o que ele disse? Não amem o mundo. Ele vai direto ao cerne da questão, ele vai para o coração, os nossos desejos, nossas paixões, as nossas lealdades mais íntimas. Não amem o mundo, ou em outras palavras, guardem-se do mundo, guardem o seu coração do mundo, porque o coração é a fonte de toda a vida. É isso que diz Provérbios 4:23. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele procede toda a sua vida. É no coração, meus irmãos e minhas irmãs, que nós ganhamos ou perdemos a luta contra o mundo. Porque, como já dissemos, até as coisas boas desta vida podem se tornar mundanas se nós as considerarmos mais do que a Deus. Algo de errado em se importar com a sua família, em amar a sua família? Claro que não. Mas se você ama a sua família a ponto de sacrificar a sua fé, então seu amor pela sua família se tornou um amor mundano.
É bom trabalhar pelo seu sustento, enriquecer, prosperar? Claro que é. Mas colocar trabalho à frente de família, de filhos, colocar carreira à frente de tudo e todos, acima da família e da fé, isso é mundano. É errado trabalhar pela sua saúde, importar-se com a sua saúde? Não é errado. Mas se você se preocupar com o seu corpo acima da sua alma, sacrificar todos os seus relacionamentos para cultivar um corpo perfeitamente esculpido, isso é mundano. Por quê? Você não está levando em consideração a ordem de prioridades de alguém que conhece a Deus. Qualquer coisa boa nesta vida pode se tornar mundana, contanto que você não considere Deus em primeiro lugar. Não ame o mundo. Não ame o que o mundo ama. Não ame como o mundo ama, diz João. Nem o que nele há. Por quê? Ele nos dá uma razão já no versículo 15. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, você não pode amar duas coisas igualmente e simultaneamente, com a mesma paixão, com a mesma dedicação. Minha bisavó materna, minha bisa Cremeilda, costumava dizer para os seus netos: 2 proveitos não cabem num dia só. Quem se lembra? Irmão Nilson está lá, é isso, né? 2 proveitos não cabem num dia só. É porque não existia telefone, celular, né? Não existia internet, onde você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Mas antigamente não cabiam 2 proveitos num dia só, 2 passeios, né? 2 refeições. 2 proveitos não cabem num dia só. Mas em outras áreas da nossa vida entendemos isso. Você não pode conciliar 2 coisas ao mesmo tempo. Você não pode querer saúde e comilança ao mesmo tempo. Você não pode querer educação e entretenimento com o mesmo vigor. Por quê? Uma coisa vai ser sacrificada. Você não pode querer carreira e família com a mesma intensidade. Por quê? Alguém vai ter que ceder. Diz João, você não pode amar Deus e o mundo com a mesma intensidade. Por quê? Alguém vai vencer. Alguém vai sobressair nessa relação. O amor a Deus e o amor ao mundo não se misturam, assim como água e óleo não se misturam no mesmo copo. Tiago, contemporâneo de João, disse que a amizade com o mundo, ela é inimizade com Deus. Ninguém pode ser amigo de Deus e do mundo ao mesmo tempo. Quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou como o próprio Senhor Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores. Inevitavelmente escolheremos um e não outro. Matthew Henry, o grande comentarista inglês, puritano, disse o seguinte: o coração do homem, ele é estreito e não pode conter ambos os amores. O amor ao mundo sufoca o amor do Pai. Portanto, quanto mais ele prevalece, mais o amor de Deus definha e decai. E meus irmãos, como isso deve soar como um alerta, principalmente, não para os que estão no mundo, mas para os que estão na igreja. Para quem João escreveu essas palavras? Para descrentes? Não, escreveu para crentes, cristãos, pessoas que diziam que amavam a Deus, diziam que conheciam a Deus, mas que corriam o perigo de amar mais ao mundo do que a Deus. E se você olhar para a história da igreja e para o nosso próprio tempo, você perderá a conta de pessoas que, tendo começado bem na igreja, terminaram muito mal fora dela. Começaram dizendo-se enamoradas por Deus. Em algum tempo se enamoraram pelo mundo, porque o amor pelo mundo, disse Matthew Henry, sufoca o amor por Deus.
Mas esse sufocamento espiritual não acontece de uma hora para outra. É algo sutil. É algo gradual. Começa com alguém que começa a perder a sua alegria em estar na presença de Deus e na casa de Deus. Vem, mas vem por obrigação. Vem, mas vem apenas para marcar o ponto, cumprir um ritual religioso, mas o seu coração já não está mais aqui. Está aqui de corpo presente, mas sua mente e o seu coração estão aonde? No mundo. A chama da sua alegria de servir a Deus vai diminuindo, vai se apagando, até que sobre apenas uma pequena fumaça de uma chama que antes ardeu fortemente. Ir à igreja, estar com o povo de Deus, estudar a palavra se torna algo enfadonho, chato. Passa-se o culto só olhando para o relógio. Quando é que isso vai terminar para que eu possa ir para aquilo que realmente importa na minha vida? Até que em algum tempo as coisas de Deus, o reino de Deus se torna algo cinzento, sem graça, e o mundo se torna colorido e atraente. Quantos aqui conhecem pessoas assim? Quantos aqui conhecem o que eu acabei de descrever? E você sabe que isso acontece há 2000 anos? Aconteceu com um companheiro de Paulo chamado Demas, que ele cita em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, um tal de Demas que foi colaborador com Paulo, missionário com ele, colaborador no reino de Deus, mas ao final da sua vida Paulo disse a Timóteo: Demas, tendo amado o mundo, abandonou-me. Tendo amado o mundo, abandonou-me. Quão atento você está ao alerta de Deus nesta noite? Porque Deus está soando um alerta. E não está dando uma sugestão, e não está dando uma recomendação, Ele dá uma ordem: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus irmãos e minhas irmãs, o mundo é um lugar muito sedutor. Não vamos fingir que o mundo não é sedutor. Ele é encantador. Ele vem com tela 3D e sistema estéreo. Ele vem com sala gigante, ele vem cheio de purpurina e badulaques, ele vem coberto de todos os prazeres que o mundo nos pode oferecer, mas não se encante, não se engane, o mundo ainda é o mundo, sempre foi e sempre será. Ninguém está imune aos encantos deste mundo. De novo, João escreveu isso para cristãos, independente de faixa etária, independente de tempo de conversão, independente de responsabilidade na igreja. O alerta de Deus aqui nas palavras de João é para todos aqui, pastores e ovelhas, jovens e anciãos, recém-convertidos e gente nessa jornada talvez há décadas. É a mesma ordem, é o mesmo alerta: não amem o mundo, nem o que nele há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E você ama quem? O que você mais ama? Quem domina o seu coração? O que você mais quer nesta vida? O que você acha e quem você acha que mais vai te recompensar nesta vida? Porque, como disse Paulo, se alguém está de pé,
Vigie, para que não caia. Você pode ser o próximo, se não estiver vigiando, se não estiver guardando o seu coração. Porque quando o mundo começar a parecer para você um lugar normal, e as coisas deste mundo passarem a parecer coisas normais para você, sua avareza, sua ganância, sua imodéstia, sua sexualidade confusa e permissiva, seu consumo excessivo, seu carreirismo, seu materialismo, seu pluralismo religioso, seu relativismo moral, nada a ver, pastor. Coisa mais normal do mundo. Se o mundo parece normal aos seus olhos, cuidado. O seu coração já pode estar amando mais o mundo do que o Pai. Porque quando o mundo parece normal aos seus olhos, é porque você já o ama mais que a Deus. Ninguém pode amar o mundo e o Pai ao mesmo tempo. Por quê? Versículo 16. Vamos dar uma razão? Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. De novo, veja como João define a questão. Ele não define mundo e mundanismo com coisas em primeiro lugar, ou atividades, mas com desejos, coisas que partem do coração. Ele usa a palavra cobiça 2 vezes e a palavra ostentação também. E o que João quer dizer com essas 2 palavras? A palavra cobiça fala de um desejo desenfreado ou descontrolado. De novo, o problema não é o desejo em si, mas o desejo desenfreado. É a diferença entre um rio volumoso que respeita as suas margens e que assim pode trazer vida para o campo, e um rio que transborda as margens, alaga tudo, causando destruição. O mesmo rio, mas que quando obedece os seus limites, traz vida. Quando ultrapassa os limites, traz morte. Assim também o rio dos desejos do coração de um ser humano, quando nos seus devidos limites e padrões divinos, trazem vida, mas desenfreados trazem morte. Essas cobiças, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, esse desejo desenfreado humano e essa arrogância extrema, que João chama de ostentação dos bens, é isso que define o mundo. Vamos tentar definir melhor isso, ou explicar melhor isso. O que João tem em mente quando ele fala sobre a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens? Você pode resumir tudo da seguinte forma: o mundo, ele se define por lidar mal com o que não tem. Isso se chama cobiça. E por lidar mal também com o que tem. Isso se chama ostentação. E o mundo erra dos 2 lados, porque não sabe lidar com o que não tem, mas também não sabe lidar com o que tem. Porque quando não tem, cobiça o que tem, e quando tem, se orgulha na frente de quem não tem. O que seja: saúde, beleza, dinheiro, casa, reputação, nome, estudo. E pasme, quem foi que ensinou o ser humano a viver assim? Desde o Éden. Quem foi o primeiro a atiçar a cobiça do ser humano? A serpente. Foi isso mesmo que Deus disse. Mas Deus sabe que se vocês comerem deste fruto, vocês serão como Ele é. Satanás, a serpente, foi o primeiro a cobiçar, atiçar o ser humano para querer o que ele não tinha e que não deveria ter, ser igual a Deus, para então ostentar o ser igual a Deus. Agora, eu não quero ver o capeta e o diabo por trás de cada comercial, e eu não quero demonizar quem se formou em propaganda e marketing. Eu vou ter muito cuidado agora com o que eu vou dizer.
Mas olhe atentamente para cada comercial na televisão, ou anúncio na internet, ou outdoor, e veja se não é mais ou menos isso que o mundo faz conosco. Nós temos o que você não tem. Você só será alguém quando tiver o que nós temos. Então faça de tudo que for necessário para ter o que nós temos, para que você seja alguém. Sim ou não? O que for, pasta de dente, carro, o imóvel, o celular. Você não tem ainda, eu tenho. Olha como sou feliz. Olha como somos felizes, bonitos, charmosos, plenos. E você aí com seu telefone miserável de 2016, que já não é nem mais o do ano. Mas quando você fizer o que for necessário e comprometer a renda que for, a hora que for, para ter o que nós temos, aí você será alguém como nós. Cobiçar o que nós não temos, ostentar aquilo que nós consumimos, pago com dinheiro que a gente não tem, mas que Visa e Mastercard fizeram questão de nos oferecer para que tivéssemos. E se você não tem Visa e Mastercard, você também não é alguém, mas será alguém quando tiver um desses. E veja como o mundo vai nos enredando nesse moinho de cobiça e ostentação, desejo desenfreado, desejo pelo que não convém, desejo pelo que não temos, insatisfação com tudo. Meu corpo, meu sorriso, minha casa, meu carro, meu celular, minha alimentação, para que eu me endivide e me gaste trabalhando por aquilo que nunca vai me satisfazer. Isso é o mundo, e tudo que nele há: cobiça da carne, cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. O que disse João sobre o mundo? Tudo que há no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, não provém do Pai. Isso não vem de Deus. Vem de onde? Vem do mundo, que quer se satisfazer longe de Deus, que quer se preencher sem Deus. Porque o que Deus diz sobre nós e o que nós realmente precisamos? Deus diz na sua palavra que nossa identidade, nossa segurança, nossa satisfação, nosso consolo não vem do que nós temos, não vem do que vestimos, não vem do que consumimos. Você não é a soma dos seus bens, você não é o valor da seu extrato bancário, você não é a grife que você veste, ou a empresa que te contratou, não. O que nos define como seres humanos é o que Deus pensa de nós. O valor e a importância da nossa existência, meus irmãos, não se mede por aquilo que nós ainda não temos e cobiçamos, ou queremos alcançar pelo nosso próprio mérito. Você não é o seu corpo, você não é seu manequim, você não é o último romance, você não é a atenção do sexo oposto, você não é uma carreira brilhante, você não é uma conta bancária robusta, você não é um imóvel quitado, você não é um intelecto incrível, você não é a aprovação da sua família e dos seus amigos, você não é a soma dos seus conhecimentos teológicos, você é uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus, e o que te dá valor neste mundo é que Deus te criou para a glória dele, e o resto é resto. E você nunca encontrará o que você está procurando longe de Deus, sem Deus neste mundo. Porque o que nos define não é só o fato de que Deus nos criou, mas Deus nos amou em Cristo. E este amor nós já alcançamos
e já recebemos por graça e não por mérito. Veja como o evangelho do mundo é um evangelho maligno. Seja alguém, pela força do seu trabalho, do seu investimento, seu intelecto, sua força, seja alguém, conquiste seu espaço, faça o seu nome, seja você, para terminar a vida e descobrir que você é ninguém, você é nada, você é mais um que passou para ser esquecido na história. O que me define é o fato de que eu fui criado por Deus para a glória dele, eu fui salvo pela graça de Deus e não há nada que possa mudar isso. Eu sou um filho adotado pela livre graça do Senhor em Cristo Jesus. Eu recebi este amor de graça e não há nada que eu possa fazer para merecer isso, como marido, pai, pastor, cidadão, nada. E viver contrário a isso é viver como o mundo vive, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, isso não vem do Pai, isso vem do mundo. Então, deixe-me perguntar de novo: o que você mais ama? O que cativa o seu coração? O que te define como pessoa? O que você mais valoriza neste mundo? O que mais pesa na sua vida? Hein? Como você gasta a sua vida? Onde você gasta a maior parte do seu tempo? É na internet? É a procura de um prazer, de um romance, de um número de curtidas, de um número de seguidores? É isso que te encanta? É isso que te faz? Onde você gasta o seu dinheiro? É no seu lazer? É no seu vestuário? É na sua saúde? É no seu patrimônio? É isso que te define? O que mais cativa a sua imaginação? Com o que você sonha? E o que te faz acordar cedo de manhã? Qual o seu primeiro e último pensamento no dia? É o trabalho? É aquela casa própria? É aquele padrão de vida? É isso que te define? O que te mais faz sentir alegria e pavor nesta vida? O que mais mexe com o seu emocional? Então, onde está o seu coração? Está no mundo ou no Pai? Mas Deus faz uma promessa aqui. Ele fecha com esta promessa. Versículo 17: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você gostaria de viver a sua vida para nada? Viver a sua vida inutilmente? Viver a sua vida toda para descobrir ao final que tudo aquilo foi para o lixo, foi para o ralo, contou para nada? Pois bem, essa aqui é uma promessa certa, vinda de Deus. O mundo e a sua cobiça passam. Você quer viver para o mundo? Como o mundo vive? Fique à vontade e viva inutilmente a sua vida. Jogue-a no lixo. Você está mais preocupado com a sua reputação no trabalho do que em ser um bom cristão? Você está fazendo de tudo para ocultar a sua fé a fim de avançar na sua carreira? Vá em frente e descubra que isso passa. Você está vivendo a sua vida em busca de reconhecimento da sua família e dos seus amigos? Vá em frente, descubra no final da vida que isso passa. Você está vivendo querendo dar o melhor para os seus filhos, se matando de trabalhar para ganhar mais dinheiro, para dar o melhor e descobrir no final que o melhor que eles precisavam não era de dinheiro, era de pai e mãe presente? Vá, porque isso passa. Passa. O mundo e a sua cobiça passam. Passam
tal qual todos os feitos do rei Salomão, que não freou o seu coração, que deu vazão a todos os seus desejos, fosse para o prazer sexual, fosse para a construção de grandes monumentos em honra própria, fosse para o acúmulo de conhecimento. E o que ele disse nas suas confissões em Eclesiastes? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Existe uma vida e um amor neste mundo que passam, dão em nada, dão numa rua sem saída, num beco escuro, frio e solitário. Mas aquele que faz a vontade de Deus, e somente aquele que faz a vontade de Deus, e somente aquele que vive para Deus neste mundo, permanece para sempre. Esta é uma promessa certa. Você quer uma certeza para 2017? Você quer um prognóstico para este ano? Eu não tenho prognósticos para Brasília, eu não tenho prognósticos para o Brasil, eu não tenho prognósticos nem para a política, nem para a economia. Eu tenho uma promessa vinda da palavra de Deus. Viva para este mundo e a sua vida passa. Faça a vontade de Deus e a sua vida permanecerá para sempre. É isso que você quer? Não é isso que você deseja? Algo que permaneça e não passe com o vento? E como você está vivendo a sua vida? Para o que passa ou para o que permanece? Porque há uma vida e há um amor que passarão, que levarão a juízo, mais cedo ou mais tarde. Mas há uma vida e um amor que estão destinados à salvação, são aqueles que se satisfazem em Deus. Esta é a ordem: não ame o mundo, nem o que nele há. Qual é o fundamento? O que há no mundo não procede do Pai, mas do mundo. E qual é a promessa? O mundo e a cobiça passam, só os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. O que define o ser humano, como disse Agostinho, são seus desejos, são as suas paixões. E no final das contas, cada um aqui tem que escolher o que vai reger o seu coração, não só para o ano de 2017, mas para o resto dos seus anos nesta vida, nesta terra. Você viverá para o mundo ou para o Pai? Para aquilo que passa ou para o que permanece? Mas a palavra de Deus diz que nenhum de nós aqui, nenhum, sem exceções, tem vivido inteiramente para o Pai e para Deus. Todos nós nascemos pecadores, todos nós vivemos neste mundo pecadores, o que quer dizer que todos nós, de uma forma ou de outra e em graus diferentes, temos vivido em algumas áreas, se não em todas as áreas da nossa vida, sem considerar Deus em primeiro lugar, e por isso a Bíblia nos chama de pecadores. Merecedores do quê? Da justa ira de Deus. Mas você quer saber de algo maravilhoso, que homem nenhum poderia imaginar ou inventar? O mesmo João que escreveu esta carta, escreveu um evangelho, e neste evangelho registrou as palavras do Senhor Jesus Cristo, que disse: Deus tanto amou o mundo. Deus tanto amou o mundo. Este mundo rebelde, pecador, soberbo, arrogante, cobiçoso, ingrato. Deus tanto amou este mundo, do qual eu e você pertencemos um dia, no qual todos nós nascemos. Deus tanto amou este mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não passe, mas tenha a vida eterna. Você não quer conhecer este amor? Você não quer provar de um amor que nunca passa, que nunca decepciona, que nunca vai te abandonar?
Pois bem, você só encontrará este amor nos braços do Pai, aos pés de Cristo, na presença do Espírito Santo. E Ele hoje está de braços abertos te chamando: arrependa-se, pecador, arrependa-se de querer viver a sua vida sem mim, longe de mim, neste mundão que tudo promete, mas nada cumpre. Deus hoje nos chama para provar do seu amor e do seu perdão, por todas as coisas e por todas as vezes em que temos amado mais o mundo do que ao Pai. E não só isso, porque isso somente já seria o suficiente. Deus não nos promete apenas o seu amor para nos perdoar, Ele promete o seu amor para nos libertar de toda e qualquer paixão que rivaliza o nosso amor por Ele. Pastor, é difícil, eu não quero viver amando mais a minha família do que a minha igreja, minha fé, ou meu trabalho mais que a minha família, ou a minha saúde mais do que a família e a fé. Eu não quero viver assim, mas eu não consigo viver assim. Só Cristo pode te dar o poder para viver por um amor maior que essas coisas. Ele pode te perdoar, Ele pode te libertar desse cativeiro, de qualquer vício da sua alma, da sua mente, do seu coração, para que você prove de uma alegria mais profunda, mais intensa, mais verdadeira do que qualquer prazer que você experimentará nesta vida. Não importa onde, se é numa garrafa de cerveja, se é num site da internet, seja onde for, você não encontrará essa alegria longe do Calvário, longe de Cristo. E Ele está aqui para te libertar nesta noite, para te dar essa vida, para satisfazer o anseio do seu coração. Que você não viva mais para o mundo, para o que passa, que leva à morte e morte eterna, para que você faça a vontade de Deus e permaneça nela, para a glória de Cristo Jesus. Você não quer essa vida para você agora e para os outros 364 dias do ano e para o restante dos anos que o Senhor te der neste mundo? Você não quer isso? Então venha para Cristo, renda-se ao Senhor e peça a Ele: Senhor, dá-me deste amor, toma meu coração para Ti, toma meu coração para Ti. Vamos orar. Se hoje Cristo te chama, não pense duas vezes, renda-se a Ele. Se hoje o Senhor te chama, seja pela primeira vez ou não, entregue-se a Ele. Se hoje o Senhor está voltando o seu coração para o caminho dele, longe dos caminhos deste mundo, não olhe para trás, olhe para Cristo, somente para Cristo. Entregue o seu coração a Ele, peça a Ele: Senhor, Senhor, dá-me de Ti mesmo, Senhor, dá-me de Ti mesmo, Senhor, dá-me do Teu amor, a Tua graça, Teu perdão e do Teu poder para viver contrário a este mundo. Ó Pai, como é grande o Teu amor por nós, mesmo não merecendo um pingo sequer do Teu amor, o Senhor tanto nos amou, que deu o Seu Filho por nós, para que tivéssemos vida nele, vida plena, vida eterna.
Ó Pai, que esta verdade venha conquistar e arrebatar cada coração neste lugar, nesta noite. Que nenhum de nós daqui saia da forma como entrou por estas portas, sem ter sido tocado, despertado, quebrantado e arrebatado pelo Teu amor soberano. Nenhum jovem, nenhum adulto, nenhum ancião saia daqui, Senhor, sem ter provado e experimentado deste amor de tal forma, que não consiga mais viver neste ano e nesta vida para o mundo e para os seus desejos, mas somente para Ti, Senhor, somente para Ti. Ó Pai, limpa os corações daqueles que hoje pela primeira vez estão de fato se arrependendo dos seus pecados e se voltando dos seus maus caminhos para Ti. Confirma, Senhor, o coração daqueles a quem o Senhor já chamou, mas convence de novo hoje de que não existe outra vida a ser vivida a não ser esta, na Tua presença, para o louvor da Tua glória. Faze com que todos nós, Senhor, provemos este amor e levemos este amor conosco para aqueles que estão perdidos neste mundo, vivendo para o mundo e para as suas cobiças, que levarão à morte eterna, à destruição, ao juízo final. Ó Pai, que isso nos tome de tal forma que levemos com urgência esta mensagem àqueles que estão perdidos neste mundo, que falemos para esses do Teu amor soberano, do único amor que verdadeiramente satisfaz e nos realiza nesta vida. Ó Pai, todas as vezes em que o mundo tentar nos seduzir e nos enredar e nos arrastar, que o Teu amor nos guarde, que o Teu amor nos proteja, que o Teu amor nos alcance e nos livre na hora da tentação. Nos traga de volta para Ti mesmo, Senhor, para os Teus braços, em Cristo Jesus. A quem seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, para todo sempre. Amém.